Paz e graça, pessoal, eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Antes de começar aqui a comentar sobre este vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, que pode ser de muita importância para outras pessoas. E se você tiver interesse em estudar a língua grega ou a língua hebraica ou um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição do vídeo está tanto o meu WhatsApp quanto o meu Facebook, beleza? Vamos ao vídeo? Bem, o vídeo de hoje ele é sobre o texto de Atos 2:38. Esse texto ele foi feito a pedido do irmão Marcelo, né? Irmão Marcelo Dornelas. Ele perguntou sobre esse texto, se a ideia do texto é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, se essa expressão aqui, ó, ela pode ser tanto para, quanto em, quanto por causa de, ela tem vários sentidos no Novo Testamento, por, enfim. Então, qual é o sentido dela? Se for para, então dá-se a entender que é para se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então, alguns entendem aqui que esse texto ele fala que o batismo, sim, ele é essencial para a questão do perdão dos pecados. Se você apenas se arrepender e não se batizar, seu pecado não vai sair. Tem que arrepender e ser batizado. Bem, adentrando-se nesta questão, eu vou fazer aqui uma pequena tradução rápida e vou comentar aqui algumas coisas o que é que os especialistas em grego eles falam sobre este texto e esta preposição em específico. Primeiramente, você tem a expressão aqui metanoesate. Essa expressão aqui ela é um auristo imperativo ativo da segunda pessoa do plural por causa desse sate, certo? Então, arrependei-vos. Aí você tem a conjunção kai, que significa e depois você vai ter a expressão baptisteto, ou baptisteto, né? Esse aqui, ó, essa parte aqui, ela vai indicar que é um auristo imperativo na voz passiva, né? Da terceira pessoa do singular. Então aqui ele vai dizer: seja batizado, arrependei-vos e seja batizado. Ali já indica que o batismo, a pessoa tem que ter outra pessoa para lhe batizar, já que é voz passiva, o sujeito ele sofreria a ação verbal e não faria ação para si mesmo, certo? Então, arrependei-vos e seja batizados. Aí você tem o adjetivo ekastos, que está no caso nominativo, aqui ó, nominativo, e o pronome, né, remon, vosso, certo? Então, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós. Você tem a preposição epi, mais um artigo, e o termo aqui no expressão ele epito onomati, no caso dativo, né? Então você tem arrependei-vos e seja batizado cada um de vós em nome. Onomati quer dizer em nome, certo? Objeto indireto na frase. Em nome. Aí você tem Iesu, genitivo, por causa dessa característica aqui, vai indicar o caso genitivo, né? E aqui também, certo? Iesu Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aí entra aqui a questão: para perdão dos vossos pecados, certo? E agora, quando chega nessa preposição, eis o problema todo. O problema do texto inteiro é a preposição, só ela. Essas três letrinhas aqui só, né? Então, você coloca para, perdão, no caso acusativo, aqui ó, acusativo, né? Objeto direto, afesim, ton, hamartion, remon, certo? Genitivo plural, vossos pecados, dos vossos pecados. Então, ou remissão, né, dos vossos pecados. Então, o que ocorre? Alguns entendem que a melhor tradução aqui não é para, certo? Seria por causa de. Os dos gramáticos
Fritz Heinecker e Cleon Rogers, ambos falam que as duas traduções aqui são possíveis, tanto para quanto também para por causa de. Então a ideia seria que eu me arrependo e sou batizado em nome de Cristo por causa da remissão dos pecados. Então, se é por causa, o batismo não está em xeque. Só está em xeque o arrependimento. Então, eu vou me arrepender e vou ser batizado em nome de Jesus Cristo por causa da remissão dos pecados. A remissão dos pecados eu obtive quando eu me arrependi. Só que quando eu me arrependi, eu vou me batizar porque eu me arrependi e não para selar os meus pecados. Ou seja, a pessoa é batizada não para perdão de pecados, mas porque ela foi perdoada antes na conversão. Vemos isso no próprio Atos 3, verso 19. Se eu não me engano, o próprio Pedro, né, falando, ele diz que arrependei-vos e convertei-vos para que seja perdoados os vossos pecados. Então, o perdão dos pecados, ele antecede ao batismo. Lá em Atos 10, 44 a 48, se não me falhar a memória, ali na passagem de Cornélio, ali tem um fato muito interessante, que é a ideia de que eles receberam o Espírito Santo sem ser batizado nas águas. Isso ocorreu lá na passagem, pode consultar aí, Atos 10, 44 em diante. Aí quando eles recebem o Espírito Santo, aí Pedro fala para eles serem batizados nas águas. É possível uma pessoa que os seus pecados não foram anulados, receber o Espírito Santo e falar em línguas? O próprio Cristo, ele dá a resposta: não. Ele disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo, só aqueles a quem é de fato convertido. Se eu não me engano, em João 14, verso 16 em diante, algo assim, tá? Então, este é um ponto. Aí o que ocorre? Eu vou citar aqui alguns gramáticos, né? Os gramáticos, vários gramáticos e lexicográficos, né, sobre a preposição es, ele fala que essa ideia de por causa de é completamente válida, que seria uma ideia mais causal, né? O Dr. Julio Mantei, ele defende que a ideia aqui seria mesmo causal, por causa de, e não para. Então, o Dr. Julio Mantei, ele é um especialista em grego, né, e é um cara muito estudado. E entre outros, você vai ter o A.T. Robertson, Julio Mantei, Dana, Weiner, e você vai ter Tyre, você vai ter Green, você vai ter, deixa eu ver se eu consigo lembrar de outro, né? Wilker. Todos eles adotam também a ideia de que essa preposição ela tem vários sentidos, inclusive essa por causa de, né? Bem, vou pegar aqui um comentário, tá, do A.T. Robertson, que é um especialista do Novo Testamento, né? Ele tem uma gramática muito avançada do grego, que é mais de 1.400 páginas. Ele diz o seguinte, fala assim: o Dr. A.T. Robertson diz a respeito de Atos 2:38, es afesim ton hamation remon, né, que é essa expressão aqui, ó, daqui para cá, certo? Aí ele fala, ele fala, somente o contexto e o curso geral do ensino do Novo Testamento podem determinar se para dentro de, para ou meramente em ou sobre, à vista de, é a tradução acertada, sendo, pois, tarefa do intérprete e não do gramático. E não se pense que a mesma ideia de propósito seja expressa por es afesim em Atos 2:38, para remissão, né? Essa ideia aqui, quando ele fala de propósito, ele quer dizer para, certo? Propósito indica a tradução para, ou também conhecida como final, né? A ideia final quer dizer para, ou finalidade, tem uma finalidade específica, que é para, certo? Os dois gramáticos aqui que eu tenho aqui, Hilfried Halbeck e o Heritage von Sabiental, eles defendem que aqui é de fato para mesmo. Eles entendem que essa preposição ela é finalidade, final. Ele entende isso aqui para. No entanto, outros já dão aqui outra possibilidade, como citei logo no início,
o Cleon Roger e o Fritz Heinecker. Eles falam dessas duas opções aí, para ou por causa de. Aí o Dr. Robertson, ele continua falando, né? Ele vai falar sobre essa expressão final. Ele diz: esta frase é assunto de controvérsia interminável, dependendo a conclusão do ponto de vista. Se os homens a contemplam pelo prisma do sacramentalismo ou da teologia evangélica. Ele fala: em si as palavras podem expressar propósito, pois este uso de és é comum. Robertson fala que és, sim, ele tem um sentido de para, certo? Que é essa aqui, ó, para. Aí ele cita aqui 1 Coríntios, né, 2,7, ele fala, em 1 Coríntios 2,7 tem, né, és doxon remon, isto é, para nossa glória. Então, quando você vê lá em 1 Coríntios 2,7 a expressão para, é esta preposição aqui, tá bom? Aí ele cita aqui outra passagem, né, ele fala, mas, há outro sentido de és, dessa preposição. Existe outro sentido que é igualmente idiomático no grego, e visto em Mateus 10:41. Em 3 exemplos de és, onoma, profetu, dikaiu, matetu, nos quais és não pode significar propósito ou fim, mas antes indica a base, a razão, na base do nome do profeta justo e discípulo. Aí diz, porque alguém é profeta e etc. Ele fala, e visto também em Mateus 12:41, no caso da pregação de Jonas, quando fala, esto querigma iona, arrependeram-se por causa da pregação de Jonas. Então, esta mesma preposição, ela ocorre em Mateus 12:41, com o sentido de por causa de. É que aquelas pessoas, eles se arrependeram por causa da pregação de Jonas, tá? Então, aí ele fala aqui, a ilustração de ambos estes usos da preposição são inúmeros no Novo Testamento e no grego koine em geral. Aí ele continua, decide-se o significado de és aqui, de acordo com a hipótese sobre a relação sobre o batismo e a remissão de pecados. Minha convicção, o A.T. Robertson falando, minha convicção é decididamente contrária à ideia de que Pedro, Paulo ou qualquer outro tenha ensinado no Novo Testamento que o batismo é essencial à remissão de pecados ou meio de obter a remissão. Portanto, compreendo, ele fala, compreendo, Pedro, a estar no batismo de cada um daqueles que se arrependeu e instar que este batismo seja efetuado em o nome de Jesus Cristo, baseado na remissão dos pecados, a qual já anteriormente aconteceu. Mais abaixo, o Robertson fala, provavelmente com referência a seria a melhor tradução possível. Então veja que o A.T. Robertson, ele vai argumentar que a ideia dele aqui seria o seguinte, que o batismo seja efetuado no nome de Jesus, baseado na remissão dos pecados. Ou seja, que seria baseado na remissão dos pecados, dos vossos pecados. Ou seja, arrependam-se e seja batizado cada um de vós em nome de Jesus, baseado na remissão dos pecados. Ou seja, eu vou me batizar baseado na remissão dos pecados que já aconteceu na minha conversão. Então essa é a ideia do próprio A.T. Robertson, ok? Aí vocês têm aqui vários gramáticos, né? Que eles vão dar outros e outros exemplos, como aqui, deixa eu ver. Mateus 14:11, né? Os professores Dana e Mantei, eles citam exemplos de que a preposição és, ela tem outro sentido, usada como em Mateus 14:31 como por, né? Por. Também em Mateus 3:11, na base de, no caso que eu falo, eu vos batizo em água, na base de arrependimento. Né? Você tem em Marcos 15:34, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Esse por é a preposição és,
tá? O Weiner, né? O Weiner, ele vai citar o próprio Mateus 12:41. Ele fala assim: metanoesam esto querugma iona. Arrependeram-se em vista da pregação de Jonas, ou por causa da pregação de Jonas, né? Então vai ter aqui diversos outros sentidos que eles vão abordar, beleza? Então vocês têm aqui diversos gramáticos que eles vão falar sobre isto, que sim é possível, como eu citei aqui o Cleon Rogers, o Fritz Heinecker, o A.T. Robertson, Dana Mante, Weiner, e entre outros aí, né, o próprio Wilfried Halbeck e o Heinrich von Sabiental, eles vão falar sobre isso aí. No entanto, o Wilfried Halbeck e o Heinrich von Sabiental, eles falam que aqui é final, né, não causal, né? No entanto, outros entendem como causal. Então, é isso aí, pessoal. Que vocês tirem suas conclusões do que foi aqui falado, beleza? E aí, para você, é para ou por causa de, ou na base de, ou em. A Bíblia ACF, né, ACF de 2011, a que eu tenho aqui, ela traduziu assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Ela fala assim: arrependei-vos, e disse Pedro, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados. Ele coloca a preposição em no lugar de para ou por causa de, né? Você vai ter, por exemplo, a Bíblia. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu não sei se eu tenho ela aqui. Se a Bíblia é NVT, eu acho que eu não tenho ela aqui. Se você tiver, você lê aí na sua casa a Bíblia NVT. Deixa aí, tem aqui. Ela fala assim: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Olha como ela muda. Ela diz: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, né? Então ele fala que o arrependimento é para o perdão dos seus pecados e cada um deve ser batizado depois do arrependimento. Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e espero também que tenha sido claro, né, este vídeo aqui, certo? Então é isso aí, que Deus abençoe a cada um de vocês.